Eu quero que você me fale, então, quem é a Bia, para quem não conhece você, se você quiser se apresentar, dizer quem é você, pode ficar à Tá vontade, bem. Bia. Eu sou Beatriz Karine Moura Ferreira Bueno, um nome bem comprido. Tenho 27 anos, sou mãe de 2 filhos, a Manuela e o Samuel. Sou esposa do Alex e serva de Cristo. E aprendiz da vida. É É uma coisa verdade, que todos nós estamos aqui, né? Aprendendo um tanto. verdade, verdade. Como que foi a sua experiência? Pegou o Covid semana passada? Então, eu acho que não mandei pra você, não era Covid, era uma outra enfermidade, É. né? Era. Uhum. Então a médica deu a suspeita lá daquela nova variante lá, sabe? Ah, mas também tava ruim, né? Pegou o corpo. Nossa, eu fiquei bem ruim mesmo. Nossa, eu cheguei a emagrecer um tantinho aí, porque não conseguia nem me Olha, alimentar. você trouxe alguma coisa, uma mensagem para nós, um Trouxe, testemunho? sim. Eu tenho um testemunho de vida. Primeiro eu quero ler uma palavra, né? Orar. Sim, sim, Que cada um que nos escuta seja abençoado de alguma forma. E para isso que a gente está aqui, né? Para que as pessoas verdade, sejam abençoadas. verdade, verdade, Amém? verdade. Amém. Quer começar a orar então? Vamos Senhor orar. Jesus, Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, Pai, Senhor, soberano diante da Deus, Tua abençoa o presença. Senhor Eu Jesus agradeço, nesse momento. Deus, coloca os seus anjos, apacenta os seus anjos, se para que estiver a gente ouvindo, possa, Senhor Senhor Jesus, Jesus, de falar e alguma pregar forma, a tua isso, palavra, Senhor, que o Senhor possa alcançar os corações. Em desejo, nome do Senhor Senhor Jesus, Jesus Cristo, graças. Muito alcança, obrigada, Senhor Senhor, Jesus, por ter cada aqui, lar, Senhor. cada família, cada filho, Senhor Jesus, para Deus que a venha reinar, Senhor sementinha Jesus, venha no ser nosso plantada coração, em Senhor. seus corações, em Seguir a nome do Senhor vontade de Deus. Jesus. Graças dou a Ti, Senhor. Amém, Obrigada. Jesus. Amém. Amém. Nossa, é difícil até começar, né? Por onde começar? Mas primeiro eu vou ler a Bíblia, que é uma coisa que Deus me deu essa palavra. Esse Sim, começo sim. de ano, a gente estava em campanha de oração no monte com a igreja. E foi essa palavra que Deus me deu muito forte. Foi muito bom no monte, nossa. Amém. É assim E isso mesmo, me Bia. fortaleceu. A gente é tão engraçado que conforme você vai falando, você vai perdendo a timidez, vai perdendo a vergonha. Aí quando fica bom, já deu uma hora. É É verdade. sempre assim. Mas tá indo bem e vai dar tudo certo. Pode ler a palavra Ah, que Deus te deu. amém. É em João 15, 4. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Como não podeis o ramos produzir fruto de si mesmo? Se não permaneceres na videira, assim nem vós podereis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará o fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Amém, amém, É uma amém. palavra que mexeu comigo porque vou contar algo assim muito particular, né? É um testemunho, eu acho que nesse nível que eu vou abrir aqui o meu coração, o que eu vou falar aqui, nem o meu esposo, que é a pessoa mais próxima de mim, talvez saiba disso. Mas é Amém, aquilo que Deus colocou no meu coração para que eu falasse. amém, Amém? Bia. Em 2019, eu particularmente estava passando um período muito difícil de questionamento, de fé e de identidade, porque passei por grandes coisas, né, na minha vida. Uma delas, assim, acho que a mais traumática e mais exigente, que exigiu muito de mim, da minha capacidade de superar, foi a perda dos meus pais. Eu perdi minha Sim, mãe e depois eu perdi o meu pai. E para alguns isso não significa muito, mas para mim trouxe uma crise de identidade profunda. E com imagina. isso teve a crise da fé, porque eu não sabia e nem conseguia mais me encontrar. Quando eu orava, eu só sabia questionar
Deus, o porquê? Por que isso? Porque a minha vida foi dessa forma? Porque eu não escolhi os meus pais, eu não escolhi o que eu vivi, todo esse sofrimento foi grande, foi muito profundo, sabe? Essa caverna que eu precisei entrar, para que Deus me mostrasse hoje o propósito da minha vida, a qual eu também questionava a Deus. Senhor, qual é o propósito de eu viver, de eu nascer na família onde eu nasci, de ter os pais da maneira como eu tive, né, da negligência muitas vezes dos meus pais para comigo. E assim foi, 2019, 2020 foi profundo. Tem uma prima minha que está aqui, duas na verdade, eu acho que estão aqui me ouvindo, sabem o que eu estou falando, porque elas foram pessoas que me abraçaram muito, deram um colo, porque eu não estava mais entendendo essa situação, não sabia mais de mim mesma resolver isso. E eu pedi uma direção a Deus. E Deus é um bom pai. Ele sempre vai falar, ele sempre vai estar disposto, porque o que nós muitas vezes entendemos é que Deus é o Deus que pune. Você, Verdade. de alguma forma, você virou as costas, vamos dizer assim, de nós, virou as costas para Deus, Deus vai te punir, vai acontecer isso, isso, isso. E eu aprendi a outra face de Cristo, na verdade, a melhor delas, a longanimidade, a bondade, a benignidade do Senhor. Ele foi muito benigno para comigo e paciente, e entendendo a minha dor e o meu sofrimento. Sim, sim. Ele não me puniu por isso, pelo que eu estava questionando, pela dor que eu sentia. Ele não fez isso. Ele entendeu, simplesmente abraçou-me e deixou com que o período que eu estava vivendo, eu vivesse, passasse aquela dor, aquele sofrimento, até que um dia eu falei, Deus, eu preciso de mudança, eu não sei mais lidar com isso, eu não estou sabendo lidar com as questões, mais nada eu não estava conseguindo lidar. Nem como mãe resolver problemas, nem como pessoa resolver problemas, e nem como filha, serva de Cristo, uma cristã. Eu não estava mais sabendo lidar com nada. Conflito, né, Bia? Foi um conflito, assim, muito grande, sabe? Interno, né? Foi um conflito espiritual, foi um conflito da minha alma, né? E, assim, o conflito do meu corpo, porque em 2020, em 2021, foi o ano que eu fiquei muito doente e não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, todas aquelas enfermidades foram passando também para o meu corpo. Me abateram e eu fui sentindo tudo aquilo. Sim. E eu precisava. Deus, por favor, me ajude. Eu precisava daquele socorro. E um dia na casa dos meus primos, as minhas primas estão aí me ouvindo, sabe? Eu estava lá e eu falei assim, eu preciso de um livro, de alguma coisa que fale comigo. Porque eu não conseguia me abrir muito para ninguém, não conseguia buscar ajuda espiritual, muitas vezes de um pastor, de pessoas espirituais para me ajudar. Eu não conseguia. Eu me coloquei em um bloqueio tão grande que eu não conseguia falar mais nada para ninguém. Eu falava, Deus, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso que o Senhor me escute, eu preciso ouvir alguma coisa do Senhor. Então, eu estava numa biblioteca online cristã, e eu vi um livro que me chamou a atenção pela capa, e foi aí, um livrinho pequeno, de bolso, mas que fez uma transformação tão grande para mim. O poder da autorresponsabilidade. Do Paulo Vieira. Oi? É do Paulo Vieira, não é? Isso, E eu fui lendo aquilo e era duro. Que palavra dura! Porque a gente não escolhe o que a gente vive muitas vezes na nossa infância. A gente pode determinar depois, quando a gente for ter uma faculdade mental madura, a gente pode determinar o que a gente vai viver, da forma que a gente vai viver, né? Antes disso, a gente não escolhe as situações da nossa vida, né? A gente não escolhe a família onde a gente nasce, a gente não escolhe as decisões dos nossos pais, que muitas vezes traz prejuízo tão grande para nós. A gente não escolhe isso. E nesse livro, e com Cristo, né, através da Bíblia, Deus falava que a responsabilidade era minha de transformação. E eu falava, Deus, por que é minha responsabilidade? Eles fizeram o estrago, e foi
foram embora, já nem estão mais aqui, eu não sei lidar com isso. E Deus falava, é sua responsabilidade. É sua essa responsabilidade de mudança. Vai ter que vir de você. Então, assim, foi muito bom para mim esse livro. E eu comecei a decidir na minha vida, a partir do ano 2020 a 2021, o que eu quero ser. O que eu vou ser daqui para frente. Entendeu? Tudo que eu passei na vida como de fé, como a mãe, a Beatriz, mãe, né, de 2 filhos, que também não sabia nem lidar com crianças. Tudo isso. A mulher esposa do meu esposo, a amiga, a Beatriz amiga das pessoas. Eu me fechei de tal forma que eu me afastei de pessoas que eu amava. De amizade. Sério. Eu me afastei assim, queria me isolar. Me isolar porque eu achava que isso ia me ajudar a superar sozinha. Porque pela falta dos meus pais, eu aprendi que ficar sozinha ou não falar nada, muitas das coisas, era a melhor maneira de eu me recuperar. Porque eu sofri abandono dos meus pais. Então, assim, para mim essa era a melhor maneira. Eu me afastei de pessoas que eu amava muito, assim, amizades minhas que eu amava, eu me afastei, né? Então, assim... Ô, Bia, é até interessante a gente falar isso, porque quando criança, a gente não sabe lidar com sentimentos. Então, quando você sofreu o abandono, o que passou na cabeça da Bia criança é que talvez você não você tinha alguma coisa errada, né? Tinha alguma coisa errada com você, então por isso que papai e mamãe abandonou. Então, uma criança não sabe assimilar que eles são adultos, eles tinham os problemas deles, né? Sim. Então, por isso que você se isola, né? Porque é mais fácil. Sim. É uma autodefesa inconsciente que eu criei. Então, assim, eu prefiro me afastar das pessoas do que muitas vezes estar doente e machucá-las. Entendeu? Porque a gente é isso, né? A gente tem isso. Se a gente não está bem, a gente é muito mais propenso a machucar e ofender as pessoas. E tem pessoas assim, não, eu prefiro me fechar porque eu sei que eu não estou bem, então o estrago pode acontecer. Só que a gente também não entende que a gente precisa do outro, né? Às vezes do conflito de um amigo, olha, você tá fazendo errado, abre seu olho, e a gente não quer aceitar aquilo. A gente precisa das pessoas a falarem com a gente precisa ouvir as pessoas. E isso, assim, foi muito bom, sabe? Através desse livro, é um pequenininho. Assim, eu não dava nada pra ele. Eu falava, quando veio, eu falei, o quê? Eu tava lendo esse livro? Como pode? O que tem aqui? Eu julguei, né, o livro pela capa. Eu joguei o livro pela capa e eu não dei nada pra ele. E depois que eu li, assim, nossa, abriu os meus olhos, assim, de tal maneira que eu falei, olha, eu vou mudar. Eu quero mudar. Eu quero mudar a Beatriz lá da infância. Eu quero pedir perdão para essa Beatriz, porque ela não tem culpa do que ela passou. E quero dizer para ela que ela pode mudar o futuro dela e da família dela, se ela se posicionar. Verdade, Bia, verdade. Eu me emociono muito quando eu falo isso, porque é uma coisa tão presente. Isso aqui é fácil a gente falar, mas é todos os dias uma batalha. Não é verdade? É uma batalha todos os dias. E se você também estiver confortável em dizer também como foi a morte da sua mãe, porque assim, poder alcançar outras pessoas, né? Porque o seu testemunho é muito forte. Falar isso aqui para todo mundo ouvir é realmente saber que Deus está te curando. Deus está te curando. Então, se você tiver... eu vou contar como foi. Antes de eu engravidar do meu filho, Samuel, eu tive sonhos dizendo
Cristo, de uma forma, um anjo vinha e falava: você vai ter um filho, esse filho é um menino e ele vai se chamar Samuel. Eu tive 3 vezes esse sonho. Só que eu, a Beatriz, que passei por uma gravidez de alto risco, eu falei: não, eu não quero passar isso de novo. Vai ser um problema terrível para minha vida. Eu não vou querer outro filho, eu não tenho condições, eu tenho projetos diferentes. Eu quero que essa menina cresça, que eu volte a estudar e tudo isso. Eu tinha esses projetos. E eu não sabia o porquê eu tive o Samuel na minha vida. Eu não sabia até então. Eu estava grávida do Samuel, do 7º mês de Samuel, eu perdi minha mãe. Eu perdi minha mãe. E assim, foi muito, muito, muito dolorido aquilo. E o Samuel trouxe com ele, dentro dele, uma cura, um bálsamo para mim. Através do olhar dele, Deus curava minha alma. Eu perdi minha mãe com câncer, metástase, em 45 dias de internamento. Nossa. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu vi ela naquela cama, entubada, naquele leito de enfermidade de morte. Ela aceitou a Cristo comigo. Foi as últimas palavras dela. Que maravilha. Que Deus Foi. é poderoso, né? Isso eu nunca vou me esquecer. Então, assim, eu não sabia porque eu carregava um filho no ventre. Quando ele nasceu, eu entendi o propósito de Cristo para a vida dele e para a minha. Que foi através do meu filho que Deus me deu muita força para continuar cuidando da minha filha, que ainda era muito pequena. E Deus, através do sorriso e da maneira como ele me olhava, ele era um bebê. Mas eu sentia tão forte o amor de Deus através do olhar do meu filho, que eu me sentia cuidada e amada por Deus. E não era pela criança de Samuel, mas por Deus. Eu sentia Deus através do meu filho. Foi muito, muito importante para mim. Depois de 3 anos e pouco, já estávamos vivendo um tempo diferente espiritualmente, que nos exigia de nós assim, muita maturidade, muita força para cuidar das coisas. Eu perdi o meu pai. Eu perdi meu pai assassinado. Numa segunda-feira. E aquilo mexeu, assim, demais comigo. Porque com a minha mãe foi diferente. Deus me levou a orar na madrugada e Deus falou para mim que ela ia falecer. E eu escrevi cartas para ela dizendo que Deus estava falando para mim o que aquilo ia acontecer na vida dela. E que ela tinha que aceitar Cristo. Tudo aquilo, sabe? O meu pai foi diferente. Foi uma segunda-feira, eu planejando com ele às 9 horas. Eu lembro disso até hoje. Eu planejando com ele às 9 horas que eu iria jantar com ele naquele dia. Meu Deus. 9h15 ele faleceu. Meu Deus. Foi em 15 minutos. Ele saiu, estava online conversando comigo. Ele falou: vou atender um cliente. Esse cliente que entrou lá dentro foi o homem que o assassinou. E eu perguntava desesperadamente: Deus, o Senhor não falou nada para mim? E todas as vezes que eu orei, eu comecei a questionar Deus: por que o Senhor está fazendo isso, tirando ele da minha vida desta forma? Foi doído demais. Doído demais, demais. Porque eu orava tanto para ter um pai terreno, sabe? Falava, o meu pai do meu lado, eu orava tanto para que isso acontecesse. E não aconteceu. Foi muito duro. Aí que eu comecei a entrar num buraco. Foi em 2017. Sim. Isso. E eu comecei a entrar num buraco assim, onde eu me fechei espiritualmente. E eu fiquei brava com Deus. 2017, 2018, eu queria romper com Deus. Sim. Eu queria romper. Eu falava: Deus, eu não quero mais que o Senhor fale comigo. E tudo machucava, tudo aquilo me machucava. Eu falava: Deus, eu acho que eu não sou sua filha, porque o Senhor faz tanta coisa para tantas outras pessoas, e por que para mim, eu só queria ter um pai, o que te custava isso?
não te custava nada. E eu questionava Deus, Ô, Deus, Bia, 2017, 2018. e é tão interessante que você se fecha para você, né? Você não consegue falar para ninguém, né? Não, É não um consigo. sofrimento mesmo no silêncio, né? Sim, eu consigo falar muitas vezes na oração ou nas madrugadas, onde a lágrima rola e eu falo, Deus, o porquê? É o único, na verdade, com quem eu consigo me abrir, mesmo eu Sim. estando muitas vezes chateada com o meu Deus. Eu falava, eu sei, eu sou sua serva. Aí que entrou 2019, Sim, que Deus me apresentou que Ele é o meu Pai. é verdade. Ele é o meu Pai. E que tudo que eu preciso vai vir dele, não do meu pai terreno, a qual eu tinha tanta expectativa, não ia vir dele. Pelo contrário, depois que os anos se passaram, eu entendi o porquê Deus fez aquilo e daquela forma. E eu pedi muito perdão a Deus, porque eu Sim, questionei tão duramente, porque eu me fechei tanto para Ele, enterrei os meus dons e os meus talentos, não queria mais usar, né? Deus sempre me usou na forma de profecia, através de revelação, através de sonho, e eu falava: Deus, olha, eu não quero mais. Porque eu sou só sua serva, eu não sou nada. E aí que entrou a benignidade, a longanimidade de Cristo para com a minha vida. amém. Ele se apresentando como pai para mim. Ele foi o meu pai. E E através de é, um livro de busca, porque nós, muitas das vezes, achamos que nós fazemos por mérito, ou temos Cristo por mérito, e não é assim. o Bia, você entrou num assunto aí que essa semana já faz tempo, já faz meses que eu sempre. Alguma coisa que. O que acontece muitas vezes conosco, que está muito tempo assim na casa do Senhor, é se acomodar. É não ir mais em busca de conhecimento, de sabedoria, porque a sabedoria e a gente se acomoda. A Sim, gente se acomoda. Eu penso até que nem temos um relacionamento com Deus verdadeiro. Olha aí para você ver, em 2019 foi o encontro que você teve? Foi foi. 2020. Quer dizer, 2019. O começo, 2019, 2020, foi Ô, Bia, algo. mas pensa comigo, olha tudo que você sofreu para você conhecer o, o Deus, que seria ali o teu pai, que seria o pai, na verdade, desde o princípio. Sim, Desde o princípio. Então, eu também, esse ano, agora o ano passado, eu também tive esse encontro com o meu Deus. Eu tive o mesmo encontro. E eu chorei muito, porque eu falei, Jesus, como pode, Senhor, a gente achar que o Senhor é um Deus tão de raiva, ódio, cruel, que tudo, se eu não fizesse as coisas totalmente certas, o Senhor ia me punir. Se acontecesse algo errado comigo, é porque eu não fiz algo certo. E aquela troca, quando foi o ano passado, mas algo especial tem. A gente precisa descer lá no poço. Hoje eu li essa frase que todo mundo cresce em sabedoria na dor. Ninguém cresce na felicidade. Todo, é verdade. a gente cresce na traição, a gente cresce na frustração, a gente cresce na inimizade. Tudo é na dor. Verdade. Tudo é na dor. Então, olha para você ver o quanto Deus é maravilhoso. Ele sempre está querendo mostrar, olha, eu cuido de você.
eu tô aqui. E a gente. Eu entendi muito Deus. Eu sempre via que Deus era pai, mas não o meu pai. Eu achava que ele. Sim. Eu achava que ele era pai. Quando eu via, né, a vida de outras pessoas, tudo indo, tudo maravilhoso, eu falava: olha, Deus é pai, é o pai deles. E eu pensava: não, mas não é o meu pai, porque eu me sinto simplesmente uma serva, porque se eu fizer errado, Deus vai me punir. Se eu errar, ele vai me castigar cruelmente, ferozmente. Era a maneira como eu pensava. Então eu tive que descer, experimentar coisas para entender que Deus é longânimo comigo, para com todo mundo. E por que eu não posso ser? Porque a maneira, muitas vezes, que nós medimos é como Cristo vai nos medir. E isso tá tão fito em nós que nós medimos o tempo todo pessoas. Olha, por que tal pessoa tá assim? Por que tal assim? A gente o tempo todo quer medir. A pessoa tá com a cara amarrada, a vida dela deve ser. Ou essa pessoa não é uma boa pessoa, porque ela vive com a cara amarrada. Oh, coitada, essa pessoa tá triste. Só que a gente nunca parou para ouvir. Nunca parou para ouvir o que aquela pessoa tem, o que aquela pessoa carrega, qual que é a bagagem daquela pessoa. É assim que nós pensamos. Mas Cristo veio para aliviar, e ele se preocupa com a nossa bagagem e ele entende. Só que uma coisa a gente não pode fazer é se acovardar e se esconder pelo que a gente passa. É aí que eu aprendi, né? 3 anos aprendendo que eu passei tudo que eu passei, sofrimento, mas eu não posso me esconder ou parar ali. Me esconder no meu sofrimento. Me esconder porque eu passei tal coisa e deixar de fazer aquilo que Deus quer que eu faça, o meu destino aqui nessa terra, porque eu quero me esconder na dor que eu passei. É aí que veio esse livrinho aqui e falou: olha, você tem responsabilidades. Foi aí que Deus mudou, sabe? Porque em questão de pais, né? Pai, mãe, eu pensava: olha, Deus, eu não tive muitas referências, então eu vou criar os meus filhos da maneira como eu entendo. E Deus disse para mim: não. Você vai criá-los na minha palavra. Você vai buscar sabedoria para criá-los. Porque o que adianta? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando coisas hereditárias na vida deles. Ah, porque eu aprendi assim? Eu vou fazer assim. E vai ser assim, porque é assim que eu aprendi. Me escondendo no que eu passei. Ou que os meus pais passaram, ou que os meus avós passaram para mim. Os ensinamentos, muitos deles errados. É assim que eu vou passar para os meus filhos. É verdade. Deus cobrou isso de mim. Levanta-te, porque você já não é mais uma menina. Você é uma mulher e os teus filhos vão precisar de você nesta geração. Deus nos chama para ser mulheres fortes dentro do nosso lar. Não somos a cabeça, mas somos a sensibilidade do Espírito Santo dentro da nossa casa. E é tão forte isso porque, assim, você foi mãe jovem também, né? Você foi mãe jovem, então, assim, traz com você muita responsabilidade, trouxe com você muito. Você teve que, na verdade, ali, conforme for vivendo, foi sobrevivendo com a ajuda do Senhor. Então, tudo isso é para o teu fortalecimento. E agora imagina se a Bia pega tudo isso, toda essa experiência e se fecha. De que vale toda essa história, de que vale tudo isso, todo esse sofrimento, se você vai colocar numa caixinha e vai fechar. É, verdade. Sendo que tem tantas outras Bias que está passando a mesma coisa e você tem ali uma palavra de conforto. Olha, é mais fácil se você falar, é mais fácil se você conversar.
Quando você vê uma pessoa que perdeu o pai, perdeu a mãe, você tá vendo essa pessoa se fechar, se isolar, você já vai lá, você vai falar, não, não se fecha, não se isola, porque você não vai achar a cura, a cura do seu trauma ali, se fechando, se isolando. Então você já tem ali o caminho para aquela pessoa. Verdade. É por isso que eu penso que o Senhor, por isso que eu coloquei até lá que os nossos problemas, eles revelam o nosso propósito. Os nossos problemas do nosso dia revelam o nosso maior propósito de vida. Porque a gente vive num tempo que as pessoas não sabem quem são. Olha, Bia, você levou praticamente 3 anos consecutivos perguntando para você mesmo quem era você. Quem era você? É fácil? Não é fácil? Olha, você disse esses dias, sofri muito. Então, quer dizer, vocês 3 anos perguntando ali para você, com Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Agora, Qual é o meu propósito? qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? E principalmente porque agora você tem dois filhos que precisam da Bia com seu propósito, seu chamado, podendo guiar eles nesse propósito muito importantíssimo, Bia. Isso é verdade. E é o que eu tô tentando fazer, sabe? Tem dias que realmente não dá vontade de sair da cama, mas é normal, tá tudo bem, sabe? Tem dias que você não vai acordar sorrindo ou positivo, mas o que a gente não pode deixar é se esquecer e alimentar isso. Alimentar essa semente mal, né? Essa semente que ocupa o espaço dos frutos. Não é verdade? É isso que a gente tem que se pôr no lugar ou esperar em Cristo. Você Nunca sabe, desistir, Bia, porque Ele não desiste de nós. ele nunca desiste de nós. E o mais importante é reconhecer que vai ter dias que a gente vai ficar triste. Vai ter dias que vai bater uma solidão. Vai ter dias que a tua alma vai parecer que está tão ferida, tão ferida. Só que esses dias não podem se tornar semanas. E essas semanas não podem se tornar meses, Bia. Isso é Porque verdade. se você deixa essa tristeza tomar conta de você, e esses dias passam a ser semanas de tristeza, passam a ser meses de tristeza, aí você nunca a pessoa assume que está com depressão. Bia, É. eu tenho estudado, né, a psicanálise e eu tenho visto tantas. Por que a ansiedade, depressão, tudo esse transtorno dá mais em mulheres? Dá mais em mulheres, porque as mulheres são mais emoção, né? É. Mas o fato é que a gente demora muito tempo para aceitar. E muitas vezes a gente não aceita. Sim. Por exemplo, a O gente... medo, eu acho que o medo do julgamento, né? Tipo, olha, o que tá acontecendo com ela? Ela abaixou a guarda, o dedo apontado, entendeu? E poucas mãos vão. Isso é fato. Vai realmente ter poucas pessoas que vai se preocupar com você. Mas nunca esqueça que Cristo está preocupado, entendeu? E eu acho que é o mais importante, porque às vezes a gente deposita tanta expectativa esperando que uma mão amiga te ajude, que te levante, que te dê uma perspectiva. A gente às vezes perde muito tempo esperando isso acontecer na nossa vida. E esquecemos que temos um Deus que é o nosso Pai. Longânimo, benigno. Eu acredito sim numa verdadeira amizade. Acredito, igual eu tive com você, tive com a Alexa, nossas famílias eram, né, ali conectadas. Verdade. Acredito muito também no propósito de Deus. Acredito muito, mas também acredito em um momento que o Senhor nos deixa só. É. Porque é nesse momento que o Senhor nos deixa só que Ele quer que a gente tenha uma intimidade com Ele. É. Porque se você tivesse pessoas
ali com você nesse momento, você não ia buscar quem era a Bia. E apoiaria nas pessoas, não é mesmo? Acontece. E não é às vezes conscientemente, mas às vezes inconscientemente a gente se apoia nas pessoas. Eu tenho um amigo que eu posso contar tudo pra ele, ela tem uma boa palavra e ele fica. Em vez de a gente levar a nossa dor pro secreto e ver o poder de Deus na nossa vida, crescer diante de Deus, de mais ninguém. A gente se apoia em tantas pessoas, poxa, eu vou lá porque eu sei que aquela pessoa é pra cima, ela vai ter uma boa palavra e tal, mas se esquecemos de nos apoiar naquele que nos chamou e de cultivar um relacionamento saudável e verdadeiro, nos esquecemos. Porque estamos ocupados contando a nossa dor para o nosso amigo, porque o nosso amigo entende. E é maravilhoso ter amigos. Mas é mais maravilhoso ainda ter um Deus, um Pai e um verdadeiro amigo, a qual você pode dizer tudo que ele não vai te julgar mal. Ele vai te levar para a palavra e vai curar você e vai te fazer entender, vai abrir sua mente, vai iluminar seus caminhos. Mas depende daquilo que você deposita. Se você depositar confiança e abrir o seu coração, é isso que vai acontecer, né? E é tão forte porque assim, o fato de você ter amigos é importante. Porém, você não pode cair no erro da murmuração e da fofoca. Porque o fato de você ter constantemente alguém, você pode cair no erro da murmuração, que é sempre ficar lamentando a tua vida, sendo que a lamentação não vai trazer nenhum resultado, nenhuma solução para o teu problema. Por isso que eu sempre digo que às vezes eu sou muito sincera e às vezes eu penso assim, você quer que eu seja a tua amiga de verdade ou você não quer que eu seja sua amiga de verdade? Porque se eu for a sua amiga de verdade, eu vou ter que falar uma coisa que vai doer. Porque só eu sentindo uma dor, você pode até ficar sem falar comigo alguns dias, mas você vai pensar e aquele... Na verdade, você vai encarar a verdade, né? E a palavra do Senhor diz assim, que a verdade vos libertará. Então, só existe uma maneira de você se libertar da mentira, daquela coisa opressora, daquele sentimento ruim. É você tendo um choque com a verdade. Por isso que quando você leu esse livro, você levou um choque com a verdade, falou, o problema é seu. Você deixa de ser essa menina mimada e você tem que melhorar. Foi um choque com a verdade, né? Essa pessoa frágil, né? Que se fragiliza, tipo, só de lamentações o tempo todo. Por que eu passei isso? Eu sou... Chega! Vai adiantar o quê? Eu ficando lamentando, mostrando minha fragilidade para as pessoas, ou ficar com aquele zoinho de cachorro pidão, pedindo ajuda e misericórdia das pessoas. Não existe. A gente precisa ter alta responsabilidade de colocar, olha, eu preciso fazer algo diferente por mim, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, por eu e o céu. O que eu quero é salvação. O que eu vou fazer pela salvação? É a minha responsabilidade. Não importa o problema que eu passe com os meus filhos, não importa o problema que eu passe com o meu esposo, não importa o problema que eu passe com a minha família. É eu e Deus, é minha responsabilidade cultivar e ser transformada e deixar com que isso aconteça na minha vida. Não adianta me lamentar, não adianta me fragilizar, não adianta eu mostrar fraqueza, muitas vezes, para as pessoas que não estão nem aí para resolver. Elas só querem ouvir a tua dor e de nada vai adiantar. É verdade, mesmo. É verdade. E olha, tô tão feliz porque realmente eu tô vendo que a Bia já não é a mesma Bia. Não é a mesma Bia, já que na verdade é uma mulher. E
A dor sim da maturidade, né? A dor nos traz maturidade, sabedoria. Eu estava vendo que sabedoria, às vezes eu pensava sempre que sabedoria era algo conquistado pela oração. Ah, eu vou pedir sabedoria, eu vou pedir sabedoria. E eu tenho estudado muito essas semanas e eu vi que o que acontece? Quando a gente pede sabedoria ao Senhor, Ele nos dá experiências. Aí o que acontece? Muitas vezes essas experiências elas vão ser boas, porém muitas experiências vão ser ruins. A sabedoria, ela vem com experiência de vida. Quando Davi falava para Salomão, filho, se você tiver que pedir, você pede sabedoria. Então Davi, ele já tinha sido um homem que viveu muito, então ele tinha muitas experiências. Então, como Davi, um homem sábio e um homem que já tinha vivido muitas experiências, ele discipulou o filho a pedir sabedoria. Quando Salomão cresceu, que Salomão teve uma oportunidade, ele pediu sabedoria. Porém, Salomão escreve tanta sabedoria e ele escreve que a sabedoria vem por a gente observar também. Observar a vida. Então, não vai cair do céu. Sabedoria vai vir pelas experiências da vida. É verdade. E muitas vezes são ruins. É verdade. E muitas vezes eu vou falar para você que quase 99% vai ser de experiências ruins que você vai adquirir sabedoria. É a maneira como você passa por aquilo, né? A sabedoria, eu acredito que vem da maneira como você enfrenta, como você encara. Ou você se amargura, né? Os problemas, pode acontecer isso. Ou você se amargura, ou você acrescenta na tua vida. Não é verdade? Porque nós temos, não sei o porquê isso, mas uma crendice que a gente vai passar e tudo vai ser tão lindinho, tudo tão bonitinho na nossa vida, que as pessoas vão lá e vão ofender você e depois vai pedir perdão e a gente vai facilmente perdoar. Não é assim. Nós temos que decidir perdoar as pessoas, o tempo todo temos problemas. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não dá problema. Porque só as pessoas são problemáticas com a gente. E isso a gente se fragiliza de tal forma que a gente se vê num buraco, né? E temos que aprender a perdoar. Porque através do perdão, Deus acrescenta em nós aquilo que a gente precisa ter, que é a justiça de Cristo, não a justiça dos fariseus. A justiça de Cristo, ela não tem isso. Foi uma coisa que Deus falou comigo muito forte. Que nós não temos justiça. E muitas vezes a nossa justiça, ela é como a dos fariseus. É como nós interpretamos certas coisas. E não é assim. A justiça de Cristo, ela é o amor. Ele nos mede através do amor, né? Enquanto a gente ama, enquanto a gente é disposto a perdoar. Perdoar não é esquecer o que você passou. Mas é de parar de se amargurar pelo que aconteceu e prosseguir em buscar novas oportunidades, novas maneiras de fazer alguma coisa e não parar. Porque muitas vezes a amargura nos faz parar, nos faz desistir, não é verdade? Desistir de sonhos, de projetos, daquilo que Deus tem para nós, pela amargura, porque às vezes você escuta uma palavra dura, talvez do seu esposo, e se você decidir se amargurar, você acaba com o teu casamento. Acaba com o projeto, acaba com o futuro dos teus filhos, porque você se decidiu amargurar. Mas se você decidir perdoar, você tem o futuro dos teus filhos, né? Isso é verdade. O futuro de vocês dois juntos, um apontando para o outro, o céu, não
brigarem, mas apontando o céu, um para o outro, um ajudando o outro. Olha, tal forma, eu aprendi assim, que se a gente fizer assim, a gente vai alcançar o céu. Vamos junto, né? E Isso, mesmo nessa fábula, né? Nessa fala tão bonita, parece ser perfeito e fácil, mas não é, é não todos é? os dias. E você sabe que você falou uma coisa importante. Para você prosseguir, você tem que perdoar. E não é É, perdoar, porque às vezes o teu relacionamento já andou. Você está com outra pessoa. Porque a gente sabe que muitas vezes é muito mais fácil desistir do que reconstruir, né? é, É fácil a gente desistir e construir outro relacionamento, é muito mais fácil. O é, difícil é você ficar num relacionamento aí 10 anos, 15 anos e você não desistir. E o importante que você disse é perdoar, por quê? Porque para mim prosseguir, por exemplo, eu tô casada há 15 anos. Para mim continuar casada há 15 anos, eu tive que aprender a perdoar uma pessoa lá atrás. Ah, mas o que tem a ver com essa pessoa lá atrás? Gente, quem você carrega amargura enquanto você não escolher perdoar. Enquanto você carrega a ferida, o sofrimento, a dor da traição, a dor da amargura, porque a pessoa me traiu, porque a pessoa fez isso, a pessoa, Gia, eu não perdoo. Gente, você carrega isso pro teu casamento, você carrega isso pro teu ensinamento para os teus filhos. Você ensina os teus filhos a não perdoarem. E você, consequentemente, você vai trazendo a raiz da amargura. Você me fez lembrar outro livro também da Joyce Meyer, que é Raiz da Amargura. É muito bom esse livro. Porque a falta de perdão, Bia, a falta de perdão é tudo. Consequentemente, você também perdoou seu pai e sua mãe. sim, Falando sobre perdão, você perdoa. Ah, mas eles morreram. Mas existiu ali um perdão. Porque, consequentemente, aquela criança que foi abandonada, ela tinha uma mágoa. é, Ela tinha uma mágoa de abandono. E ela precisou perdoar. sim. E eu vejo que eu achava que eu já perdoei. Na verdade, para mim, eu achava que nunca tinha existido mágoa dos meus pais. Só que Olha, depois que eles se foram, depois que os anos passaram, e quando eu tava naquele período de questionamento, eu vi que eu tinha ressentimento, que aquilo doía, entendeu? Depois que tudo isso passou. Depois. E por muito tempo a gente se esconde tão bem, esconde tão bem, né? A dor que a gente sente, que a gente acha que nem tem dor, né? Que nem aquilo nem te dói mais, mas doeu. E aí que eu percebi. E é um processo que muitas vezes eu paro, às vezes estou quieta pensando, falando, nossa, meu pai agiu dessa forma comigo. Por quê? E aí que vem a decisão, fala, não, mas eu já perdoei. Ou do que ficar me lamentando lamentando. dentro de mim mesmo e voltar a gerar aquela semente. Porque nós não somos super-heróis, mas é uma decisão de não gerar. Eu não quero mais gerar lamentação, não quero mais gerar amargura do que ele já fez, já foi, chega. É uma decisão, eu ponho isso pra mim, ponto. E é como se a gente tivesse que ressignificar aquela história. Porque, assim, se você for olhar, por exemplo, o lado do seu pai, da sua mãe, eles também tiveram as suas dores, também tiveram os seus sofrimentos. Então, você tem que ressignificar toda essa história. É como a minha. Muitas vezes é como alguém que está ouvindo, que talvez não teve a mãe, talvez não teve o pai, talvez teve o pai ausente, talvez teve a mãe ausente.
Então, muitas vezes, aí eles falam assim, não, mas eu já sou adulto, eu não preciso mais perdoar o meu pai, minha mãe. Precisa. Sim. Porque E é uma questão assim que você falou e eu lembrei muito. Eu gosto muito de conversar com a minha avó, né? Saber do passado, por quê, sabe? Investigação. Eu investigo muito ela, sabe? Mas por que tal coisa aconteceu? Mas por que tal coisa foi? E eu já fiz isso. Transferi culpa nos meus avós. Pelo que tu fez, era a maneira. a vítima, hein? Eu transferi, eu falei, não, o problema não era minha mãe, o problema eram meus avós. E olha que Deus puxou minha orelha. Puxou minha orelha e falou, para de transferir culpa. Não existe. As pessoas têm as decisões dela, mas elas não escolhem, muitas vezes, a reação, né? De como elas vão agir muitas vezes. Porque quem traz para nós o peso da verdade é somente Cristo. Então, como vai cobrar algo de alguém que não tem a luz dessa palavra? Não tem. E elas não têm consciência do que fazem realmente. Por isso que na cruz Deus disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque sem a luz da palavra é impossível alguém ver o que faz. É muito forte, né, Bia? Quando eu aceitei Jesus, até hoje, eu tenho o mesmo direcionamento. É as minhas atitudes com ele. Porque eles não têm a revelação da palavra de Deus. Nós temos que mudar. Minha família não é cristã e nem por isso eu também me isolei. Entende? E eu tenho uma coisa comigo. Eu tenho uma coisa muito forte comigo. E agora que eu estou estudando, foi assim, melhorou mais ainda. Que realmente é. Quando eu aceitei Jesus, eu até brincava, que todo mundo dizia assim, as minhas clientes diziam assim, daí, Gislaine, você aceitou Jesus, daí como que você tá com a sua mãe e tal, no teu relacionamento? Eu falo, olha, eu acho que Deus fez um milagre, mas não foi com ela não, foi comigo. Porque a transformação não foi com a minha mãe. Porque quem aceitou Jesus foi eu. Então, sim, a transformação foi em mim que aconteceu. E quando a gente aceita Jesus e a gente quer que as pessoas mudem, as pessoas têm que mudar. Fulano tem que mudar, meu querido. É verdade. A gente tem aquela ânsia, né, de recente-convertido, de que você quer jogar tudo na cara da pessoa. Falar, isso tá errado, não pode fazer assim, não. Pare com isso. A gente tem essa ânsia, né, de fazer com que a pessoa mude, mas não vem de nós. É algo que é Cristo que tem que fazer. E é a pessoa que tem que estar disposta. Nós escolhemos ser o sal da terra e luz do mundo. Quando nós se comprometemos com a palavra e com Cristo, quando a gente ergue a mão e fala, Deus, eis-me aqui, eu quero o Senhor na minha vida, e abrimos o nosso coração para que Cristo faça morada. É nós que temos que se comprometer com essa palavra e com essa verdade, com essa luz, né, da verdade. E foi a luz do teu entendimento, porque a partir do momento que você entendeu que foi a Bia que teve o encontro com Cristo, não foi a avó, não foi a mãe, ficou mais fácil. Porque aí você parou de pegar algo que era teu e colocar no que era dos outros. Porque é muito fácil a gente pegar uma responsabilidade nossa e jogar nas costas de alguém. O culpado do meu pai, o culpado da minha mãe, o culpado é fulano. E não. E você pegou ali e você falou, não, agora eu entendi. Porque se eu aceitei Jesus, se eu quero viver conforme a palavra dele, então é eu que tenho que mudar. Isso. Mas quantos anos? Eu aceitei a Cristo em 2009. Vixe. Quantos anos da minha vida? Hoje, depois de ler e Deus dizer, para de se fragilizar, se esconder naquilo que já passou,
porque é algo novo que Deus tem para mim, para minha família, para os meus filhos. É algo novo, é extraordinário, é impensável, inimaginável para mim. É o que Deus tem. Verdade. Né? E pare com isso, né? E nós precisamos dele para que isso aconteça. E parar, né? Muitas vezes de se fragilizar demais, se esquecer muitas vezes que nós precisamos perdoar. Você viu, depois de tantos e tantos anos, hoje, com 27 anos de idade, eu tenho uma outra percepção do evangelho e dessa responsabilidade. É diferente, né? Tanto que hoje você consegue amar, respeitar. Eu estou falando para algo particular de mim. Eu não consigo mais ver uma pessoa e não querer conhecer a história dela. Por mais difícil que eu olhe essa pessoa e falo assim, meu Deus, a vida dessa pessoa é tão difícil, tão assim, eu não consigo compreender as atitudes que ela toma tão erradas, mas eu preciso conhecer a história dessa pessoa. E quando você vai conhecer a história dessa pessoa, principalmente quando a gente trabalha com esses tipos de pessoas mais difíceis, de seus comportamentos mais difíceis, acontece muito isso, que primeiro o impacto você vai ficar com raiva. Mas se você deixa a raiva de lado, experimenta, deixa a raiva de lado e começa a conhecer a história dessa pessoa, daqui a pouco a raiva sai. E daqui a pouco você vai estar junto com ela. Eu vou começar a orar por você, porque vou conhecer a história que faz julgar muito menos. Um exemplo, né? Eu joguei muito pela capa dele. O conteúdo é incrível, né? Você teve que ler o livro para poder julgar bem mesmo a capa, né? Ah, sim! Nossa! Incrível, né? Mas é muito. Eu penso que a sabedoria, eu preciso também da sabedoria e a humildade, né? O princípio da sabedoria é a humildade. E a gente reconhecer tudo isso, a humildade. Diga aí uma frase, um versículo que você sentir no coração para a gente fechar com chave de ouro agora. Não se limite. Deixe que Deus limite aonde você tem que estar. Não se limite. Deixe Deus dizer onde você tem que estar. Eu acho que é essa a palavra. Amém, verdade. Vamos aí agarrar aí. Temos que confiar. Nossa natureza é de ser desconfiado, porque a gente passa tanta coisa que a gente desconfia de tudo o tempo todo. Mas o principal para que a gente tenha uma vida plena com Cristo, e pleno não significa ser livre de problemas, mas plena é saber e ter a certeza que Cristo faz morar em nós, né? É verdade. Parar de limitar Cristo, porque nós às vezes colocamos limite. Deus não faz assim não, Deus faz de outro jeito. Não limite Cristo, porque só Ele pode dizer o limite de todas as coisas. Não se limite, deixe Cristo limitar o teu caminho. E se prepare, né? E eu tô me preparando para o que Cristo falou para mim. Se prepare, leia, porque os seus filhos, essa geração, vai precisar muito, muito de inteligência para ser salvos. Geração futura, isso que Deus colocou no meu coração. Prepare seus filhos. E a responsabilidade. E o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Não precisa você falar nada. É só você deixar de assistir um pouco a TV e pegar o livro, e daqui a pouco você tá vendo eles fazer tudo igual.